Muito boa noite, minha Paraíba. Segunda-feira, estamos começando mais uma edição do seu Frente a Frente, aqui pela sua TV Arapuã. Nem o mais otimista dos brasileiros pode imaginar ou supor que essa eleição de 2022 será uma eleição tranquila, calma e pacífica. A polarização e a radicalização registrada a partir das eleições de 2018 supõe aí uma verdadeira guerra no lugar de uma disputa eleitoral. E aqui na Paraíba, quem vai tentar controlar essa guerra é o nosso convidado de hoje aqui no Frente a Frente, o desembargador Leandro dos Santos, presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, que conversa conosco aí hoje sobre os desafios da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral está pronta e preparada para controlar e conduzir essa verdadeira guerra e essa batalha eleitoral aqui na Paraíba? Vamos saber disso hoje, frente a frente, a partir de agora. Desembargador Leandro dos Santos, presidente do TRE da Paraíba, muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao Frente a Frente. Boa noite, Luiz Torres, telespectadores da Arapuã, do programa Frente a Frente. É uma alegria minha de ter esse espaço que é de interesse público, reservado à Justiça Eleitoral, com um convite, para que a gente possa conversar um pouco com todo mundo e falar sobre as eleições, pontos que são interessantes e que vão nos dar lições de como proceder, de como agir, do que esperar, enfim, vamos falar democraticamente sobre as eleições desse ano. O nosso telespectador lhe conhecer mais e conhecer, como eu disse, o homem que vai controlar e conduzir essa disputa aqui na Paraíba. O senhor entrou no Tribunal de Justiça, tomou posse como desembargador em 2012, está fazendo 10 anos e já encara um desafio como esse. Conta um pouco da sua história, desembargador Leandro, até chegar essa década do seu pegar um desafio como esse, que é a eleição na Paraíba, num momento que o Brasil vive como esse. Chegar a desembargador, quando você é juiz de carreira, é uma consequência, né, natural e exige uma longa caminhada, como foi meu caso. Eu passei 25 anos como juiz de direito e agora, né, mais 12 anos como desembargador. Desculpe, 10 anos como desembargador. Eu fui promovido, né, tem um nome técnico, mas vamos dizer, fui promovido a desembargador em 2012, em outubro, e, portanto, eu estou nessa condição de, sendo desembargador, participar desse rodízio que segue a antiguidade para cumprir esse biênio junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Mas gostaria de dizer, Luiz Torres, a propósito, cada eleição é uma eleição, né? Não há uma eleição igual. Eu já presidi eleições municipais, estaduais, eleições gerais, eu já presidi eleições no meio do mato, ouvindo tiro em comício, fazendo bloqueios. Ou seja, nunca foi tão pacífico assim também. Não. Cada eleição tem a sua própria discórdia, a sua própria animosidade, né? Ou menos ou mais, né? Porque antigamente nós não tínhamos a internet, mas nós tínhamos outros fenômenos. Por exemplo, nós tínhamos um problema que era muito comum, o policiamento muito escasso, né, com as dificuldades da tropa, de dividir a tropa para ter uma segurança específica, suficiente. A gente teve eleições com as forças federais, as forças armadas. O senhor acompanhou a eleição fora da urna eletrônica? Voto ainda já em voto muitas impresso, muitas de vezes. lona? Eu dormi vigiando urna eletrônica de noite. Eu fiquei 3, 4 dias, 5 dias apurando, brigando por voto, né? Aquela história da interpretação, isso aqui é um 4, é um 1, é um 7. O voto... A gente tinha apurações por tiras, descolava uma tira, colocava na vertical, colocava na horizontal, urnas de papelão, todas as dificuldades de lona, todas as dificuldades em relação às forças políticas dominantes. Então, eu vivi tudo isso, Ficar de noite numa barreira para impedir que houvesse compra de votos através de feira, através de
de cama, através de colchão, através de dinheiro em espécie, porque tinha um bairro que era muito numeroso e aí tinha uma ponte, eu bloqueava a ponte porque eu exercia o poder de polícia, porque não tinha quem exercer. Acho que foi em 89, eu parei uma passeata sozinho no meio da rua, porque teve um time campeão na véspera da eleição e aproveitaram as eleições, aquele momento da passeata do time campeão, para fazer uma passeata política quando era proibido. Então, eu saía nos bares isso de noite. Isso na disputa municipal, tudo interior, isso, né? Então, a gente enfrentou, entre aspas, a violência da época contra o sistema, contra a lei, contra a ordem. E agora temos uma nova... Eu já estou começando a achar fichinha, então, o momento de hoje. Não que seja fichinha, porque realmente o problema da massificação, da fake news, né, esse radicalismo que atinge o sentimento de racionalidade, isso dificulta muito, né? E aí vai ser o grande problema da justiça eleitoral. Mas a gente que tem experiência, a gente tem que estar preparado, não no sentido de dizer, vai ser fichinha, não vai ter problema, vamos controlar facilmente. Não, mas a gente sabe ter essa precaução, esse cuidado, para poder, então, discernir aquilo que pode acontecer, como tentar evitar, qual é a melhor postura, qual é o equilíbrio, a razoabilidade, e ponderar também para situações que a gente espera que haja compreensão mínima daquilo do que é lei, ordem, instituição. O senhor acha que hoje a legislação eleitoral no Brasil e a justiça eleitoral estão melhores preparadas para enfrentar as eleições? Eu digo que a legislação, de um modo geral, ela, quando são aprovadas as normas, eu vou apresentar a lei, o Código Eleitoral, as resoluções que o TSE publica ano a ano para regulamentar todos os aspectos das eleições, ali é pensado no melhor. Mas sempre há algo básico ou algo estruturante em relação a essa norma das eleições, ou as normas das eleições. Do que é que eu estou falando? Essa história do princípio do contraditório, do devido processo legal, das possibilidades de chincanas jurídicas, que são típicas da estratégia de cada parte, de suas equipes jurídicas. Então você não consegue dizer que uma lei é eficiente, né? Se a gente pensar, não, a lei é eficiente para controlar e deixar tudo em paz, aí isso é a gente se enganar, né? A lei nunca vai ser suficiente, porque o Brasil tem uma característica que eu penso, que é não gostar de cumprir lei. O brasileiro não gosta de cumprir lei, o brasileiro é mais arredio em cumprir lei, em gostar de ser, né, conduzido num aspecto da sua cidadania, da sua liberdade, por normas, por decisões judiciais. Então, fica mais difícil ainda. Mas a gente vai esperar que, no final, entre toda essa animosidade, entre esse radicalismo, haja espaço, pelo menos para o respeito, e a gente, com isso, consiga seguir os caminhos que a Justiça Eleitoral planeja e almeja. Você falou em duas palavras aí, presidente, razoabilidade e liberdade, né? Nesse final de semana, ganhou aí discussão nacional, decisões do Tribunal Superior Eleitoral, que acabou punindo artistas que participaram de um festival, né, artístico e de música e fizeram ali algumas manifestações, seja em favor do voto, seja contrário a candidatos ali na disputa presidencial. Para ser mais específico, contra o presidente Jair Bolsonaro, a favor do ex-presidente Lula. Houve ali por parte do TSE uma medida nesse sentido. Eu queria trazer aqui para o nosso telespectador alguns registros aí a partir do Pablo Vittar, que foi quem primeiro fez esse movimento, depois outros artistas fizeram ali todas as manifestações e esse debate entrou em pauta, que é o debate sobre liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, propaganda eleitoral antecipada. Vamos ver para a gente conversar sobre isso. Solta aí no Frente a Frente. Festival Lula, né? Olê, 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 olá.
Lula, Lula, diz! Fora Bolsonaro! E o presidente, basicamente, quer te exterminar! E o ideal fascista já conquistou teu núcleo familiar! E é o seguinte, como diz Carmen Lúcia, cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu. Tá, essas foram todas as imagens aí do Festival Lollapalooza. Presidente, o senhor considera que houve excesso aí? Ou onde é que está essa linha entre a censura que foi feita diante de uma manifestação de quem gosta de A ou desgosta de B e propaganda eleitoral antecipada? Isso é um caso concreto que está judicializado. Então eu não tenho como me manifestar por força de disposições legais. A lei orgânica da magistratura me proíbe de manifestar sobre casos concretos, né? E esse aí sim está judicializado. Há uma decisão cautelar e o processo segue tramitando no Tribunal Superior Eleitoral. Mas eu vou responder de outra forma. Ninguém em sã consciência pode negar a existência de um direito constitucional de expressão, a liberdade de expressão. Mas, da mesma forma, com a mesma lógica, não há um direito desse jaez que signifique algo sem nenhum controle. Estou entrando no mérito desse caso específico. Então, o direito à liberdade, à expressão, ele é limitado, porque há outros direitos que podem colidir com ele, né? Então, se você for pensar, meu direito de expressão é ilimitado, eu vou fazer o que eu quiser, isso não vai acontecer nada, ninguém pode entender que eu estou exagerando ou praticando algum ilícito, que alguém vai entrar com a indenização, vai ter uma repercussão penal ou de outra natureza contra mim. Isso não há que se pensar dessa forma. Tudo há um limite e quando você excede esse limite, você está sujeito a responder. Logicamente, com direito à defesa, ao processo devidamente correspondendo a esses preceitos da ordem constitucional. Agora, é preciso dizer, né? Aí sim, de outro lado, e as pessoas não podem deixar de saber, que em ano de eleição há um regramento, né? Diferenciado. Estou me referindo mais uma vez a esse caso concreto. Existe um regramento que proíbe qualquer tipo de propaganda antecipada, porque isso é ilegal. Você tem que esperar o momento das convenções partidárias, da escolha de candidatos, para poder, então, aguardar os momentos que a própria legislação da propaganda tutela, e tudo transcorre dentro dessa igualdade de direitos, cada um se manifesta, cada um defende a sua ideologia, a sua plataforma de governo, cada um se expressa, e é muito comum hoje, até no dia da eleição, você vai com uma camisa, numa demonstração da sua escolha, você vai, vota normalmente, ninguém está impedindo. Você pode até ir com a bandeira da sua agremiação, desde que não haja nenhuma aglomeração, desde que não haja nenhuma manifestação ostensiva daquele voto, mas com esse silêncio que fala, você pode ir e não há nenhum problema quanto à liberdade. A questão é exatamente você ir além, na legítima defesa. Quando você mata, se você cometer excesso, você pode perder a alegação de legítima defesa. Existe o excesso culposo, o excesso doloso. Então, é a mesma forma, a liberdade, né? Por exemplo, eu estou aqui e vou chamar você de desonesto. Eu posso chamar? Posso, mas eu estarei sujeito a ter que enfrentar uma ação de indenização, porque nem tudo é ilimitado, né? Presidente, quem está nos acompanhando e o telespectador que está nos acompanhando pode dizer o seguinte: sim, mas agora o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer? O que é que eu posso... Eu não posso criticar o candidato ou um pretenso candidato, porque nem todos são candidatos agora, são todos... Vai continuar sendo, Luiz, como sempre foi. Pode criticar ou não pode criticar? Você quer criticar alguém, né? Ninguém vai colocar uma mordaça na sua boca. Isso não existe. Você vai se expressar, porque acha que tem direito de se expressar, mas se alguém pedir uma tutela jurisdicional em face do que você falou,
então vai ter uma consequência jurídica se assim o judiciário. Na verdade, o que não pode se enganar é você achar que o judiciário é partidário, que não é, e aí você passar a querer desrespeitar, a denigrir a imagem do judiciário. Se alguém... eu estou aqui parado. Ninguém me acionou sobre nada nessa eleição, mas de repente alguém quer que eu me manifeste sobre tal situação. Então a atividade jurisdicional, a princípio é inerte como regra, mas uma vez instado a se pronunciar, eu tenho que falar, e eu tenho que emitir um pronunciamento. Se eu omito um pronunciamento judicial que não lhe satisfaz, o que é que você faz? Recorre. Mas você não pode defender que essa instituição que eu represento, né, seja ridicularizada, desprestigiada, desmoralizada. Isso aí não acontece isso em canto nenhum. E tem mais. Quando você diz a expressão da cidadania, a expressão do direito, geralmente, quando acontece isso, são situações espontâneas. São situações espontâneas. Então, eu vou premeditar, exercitar a minha cidadania, o meu direito de falar. Então, você se planeja para poder dizer algo que não pode e aí invocar essa pretensa liberdade sem obstáculos, sem barreiras, sem limites. Então, não é isso. Eu estou vendo um fenômeno que me preocupa, sem também entrar no mérito, essa questão de que isso é algo que a Justiça Eleitoral faz há muito tempo, que é convocar os jovens para votar, né, chamar aí nas escolas, existe mídia na tele que passa em todos os canais de TV por iniciativa da Justiça Eleitoral. E sempre foi assim, mas dessa vez estão querendo confundir, a gente já está olhando alguma coisa que você já quer direcionar a convocação do jovem para uma determinada finalidade. Era isso. Você está trazendo um debate. É um fato interessante para a gente debater. Eu ia mergulhar nesse tema da história do índice, um dos menores índices registrados, né, em 2018, o voto ali, o título de eleitor tirado pelo jovem de 16, 17 anos, chegou ali a 800 mil títulos. Aliás, a quase 1,5 milhão de títulos em 2018 e agora 800 mil títulos. A própria Justiça Eleitoral percebeu que houve ali quase uma metade, né, uma redução ali dessa emissão de títulos para jovens entre 16 e 17 anos. Ia perguntar quais eram os esforços que vocês vão tomar em relação a isso. Sempre foi feito. E o que é que está assustando o jovem na sua visão? Na verdade é o seguinte, o jovem, ele sempre foi desinteressado. A gente sempre teve essa preocupação de convocar, mostrar a importância do jovem exercer sua cidadania. As políticas públicas precisam enxergar os jovens. O processo legislativo, quando cria leis que envolvem interesse de jovens, então você precisa estar atento, precisa participar, precisa dizer o que você pensa. Agora, quando eu convoco o jovem, eu estou convocando o jovem porque me interessa o voto do jovem, do idoso, da pessoa com deficiência. Eu quero que do exercício todos da cidadania. E aí eu quero que ele seja um cidadão. Mas aí eu não posso convocar o jovem, olha, venha você para cá para votar em A ou para votar em B. Isso está acontecendo? Não é que esteja acontecendo. Eu me preocupo quanto a isso, que de repente o jovem se torne uma massa de manobra e isso é um atentado à sua própria liberdade. O jovem tem que se interessar para que ele lute pelos seus interesses, para que ele possa cobrar do Congresso Nacional, dos seus representantes, aquelas políticas públicas que lhes interessam. Mas eu não posso estar tentando convocar, é como se fosse uma caça, né? Eu vou caçar, eu vou tentar laçar os jovens para uma determinada situação, que isso não é a liberdade que a gente quer. Então, agora por exemplo, eu recebi um convite para ir num determinado órgão, numa determinada instituição, para falar para os jovens, mostrar a importância. Mas aí eu tenho interesse em ir lá, mas a minha mensagem é que o jovem deve vir desvinculado de qualquer ideologia, muito menos ideologias que são reacionárias, que são ideologias que afetam os interesses da democracia, de qualquer situação. O jovem ele precisa vir porque ele quer, porque ele é consciente, porque ele é inteligente, porque ele quer participar. E não porque vai ser manobrado por A ou B, e isso não é aquilo que a gente já fez e faz ano a ano, eu falo nos períodos de eleição,
para que esses jovens estejam lá tirando seus títulos, participem efetivamente com essa consciência de pessoas livres, pessoas inteligentes e que podem participar, que devem participar e exercer plenamente a cidadania. Presidente, isso vale inclusive não só para os jovens, mas para o eleitor de qualquer, Não, idade, né? Hoje, por exemplo, o idoso que está dispensado do voto a partir, né, dos 70 anos, então a gente pode dizer assim, não, venha votar, o idoso, nós temos políticas públicas para idosos que a gente precisa estar discutindo, o país não pode abrir mão da participação nas eleições dos idosos, as pessoas com deficiência que muitas vezes têm dificuldade de se locomover, a gente tem que ter toda uma acessibilidade para garantir o direito do voto dessas pessoas. Enfim, as minorias indígenas, as pessoas que são perseguidas, todas elas devem participar, mas como interesse seu e não de quem quer que seja criar uma situação de desvio de finalidade. Isso você falou uma expressão interessante, por interesse seu. E o voto obrigatório que impele todos a votarem de todo jeito, querendo ou não? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu sou contra a obrigatoriedade do voto. O voto é um direito. Se é um direito, cabe a mim decidir se vou exercer esse direito ou não. É uma conveniência da pessoa. O senhor defende o voto facultativo no Brasil? Voto facultativo. Isso é uma opinião pessoal. Não estou falando agora em nome da minha corte, certo, de forma nenhuma. Eu, pessoalmente, entendo que o voto deveria ser facultativo. Por essa razão simples. Cada um que tem essa sua consciência e se quer participar, venha participar. Mas se não quer participar, que tenha também a liberdade de não fazer aquilo que não quer fazer. O senhor acha que o Brasil tem maturidade, o eleitor brasileiro tem maturidade para o voto facultativo? A gente nunca pode pensar que o Brasil não tem maturidade. O Brasil é uma grande nação, uma nação riquíssima de muitos valores culturais. Nós temos situações de pessoas de pobreza, pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, de evoluir no campo cultural, do aculturamento, né? Mas isso não impede que o país possa pensar como grande. Nós somos grandes em muitas coisas, em agronegócio, em tecnologia. Então a gente tem o direito também de pensar de que o seu cidadão não possa ser obrigado a votar. É um pensamento meu, repito. Presidente, deixa eu voltar para o assunto da propaganda antecipada, porque me preocupa a compreensão das pessoas em relação a isso. O senhor fala que olha, a Justiça Eleitoral está ali, ela pode ser acionada diante de algo. Dentro do limite de se criticar candidatos, ou pretensos candidatos, ou nomes da política, a população pode fazer isso hoje em dia, e o senhor está dizendo que se for acionada a Justiça Eleitoral, ela vai avaliar caso a caso para saber onde há excesso. No caso da Paraíba, já tem, por exemplo, casos desse sentido? Quando eu falo eu falo assim, o sistema de justiça eleitoral, que inclui, obviamente, a Procuradoria Eleitoral. A Procuradoria Eleitoral já está examinando situações que chegaram ao seu conhecimento, eu não posso adiantar quais casos foram e em que pé estão esses procedimentos. São procedimentos como qualquer outro. Mas deixa eu só perguntar, são procedimentos do ponto de vista da propaganda antecipada que o próprio candidato se coloca nessa possibilidade de abuso? São situações pessoas que podem indicar, né, em tese, desrespeito a essa questão da propaganda antecipada e irregular. Então, são situações que sempre acontecem todos os anos. Isso é um fenômeno dos anos de eleição. Você diz, olha, está acontecendo isso, não vai se pronunciar não. Então, aí, logicamente, tem que ter o mínimo de critério, de análise, para você examinar aquilo que chega, qual é essa prova já é satisfatória, para poder ter uma posição. Então, isso é muito comum nesse período já. Olha, tem alguém que já está com um decalque no carro, né? Aquele adesivo, tem alguém que está com isso, e já pode, alguém falou em tal canto, o senhor mencionou em outdoors? Então, essas situações já estão sendo examinadas, e assim que houver esse parecer da Procuradoria, que a doutora Cássia é uma excepcional procuradora da República, com atribuição eleitoral, muito criteriosa, muito estudiosa, ela vai desempenhar de forma extremamente relevante as suas funções, e a gente vai esperar exatamente quando ocorrer, né, qualquer notícia de fato
irregular, ilícito, ela vai analisar e a corte, quando for o caso, vai também se pronunciar. É preciso dizer, você fez uma pergunta que eu preciso responder de uma forma mais clara. Por exemplo, eu saio de casa e vejo uma rolinha, aquele pássarozinho, e aí eu vou atirar na rolinha. Eu digo, não, rapaz, eu conheço a legislação ambiental. E as pessoas até dizem, é melhor matar uma pessoa do que matar uma rolinha dessa, que é da cadeia, né? As pessoas comuns falam assim, porque elas têm essa consciência de que o meio ambiente, a fauna, a flora, né? Tudo isso precisa ser preservado. Então, da mesma forma, se eu estou num período eleitoral, então, candidatos, agremiações, as pessoas que têm seus candidatos, as pessoas que são partidárias, enfim, cada um tem uma responsabilidade de procurar saber, olha, eu estou querendo fazer isso. É possível. Procure saber. Tenha dificuldade. Eu, pelo menos, nada faço. Por exemplo, eu vou fazer... Nós estamos agora na fase da declaração de imposto de renda. Eu disse, será que eu posso declarar isso? Algum problema? Eu vou ligar lá para a Receita, eu vou lá pessoalmente. Quer dizer, eu tenho um juízo de autocrítica naquilo que eu estou fazendo ou que eu quero fazer, para não causar mal a ninguém, não causar nenhum ilícito, não cometer nenhuma irregularidade, nenhuma ilegalidade. Então, qual é a lógica de você, enquanto a pessoa é absolutamente leiga em matéria eleitoral, em matéria de legislação eleitoral, aí quer se manifestar sem saber se está praticando alguma irregularidade? Então, você tem que ter essa responsabilidade. Eu não posso... Né? Mas não há certa blindagem, presidente, aos candidatos, aos políticos, a população. Eu estou falando assim. Para quem está nos acompanhando em casa, pode dizer assim, como é que quer dizer que eu não posso mais chegar para um político, seja ele qual for, de que lado for, e dizer que ele não presta. Quer dizer, eles podem dizer que cada um não presta, eles podem brigar, aliás, brigam até aqui, no frente a frente, cada um dizendo que um não presta, outro não presta. E o cidadão, que quem mais sofre na ponta com aquela falta de ação ou aquela ação abusiva por parte do político, ele não pode ir para as redes sociais, para manifestações e dizer... Eu volto a dizer, Luiz, esse candidato não há mordaça. Esse político não presta. Olha, não há mordaça. Eu posso chegar, vamos imaginar hipoteticamente, eu paro meu caminhão ali no Ponto Sem Réis e faço um discurso político lá. Posso fazer isso? Posso fazer. Do ponto de vista da minha ação, da minha iniciativa de dirigir um caminhão, chegar lá e fazer um pronunciamento, se ninguém sabia que eu iria fazer isso, então não tem como, né, agarrar você, amarrar você, acorrentar. Você vai conseguir fazer isso. Agora você tem que saber as implicações que decorrem dessa sua vontade. Mas aí como candidato, você está dizendo como candidato. Não, e como o cidadão pessoa, comum, mas como o eleitor? cidadão comum também. O cidadão comum, ele não pode, se fosse assim, o candidato ficaria em silêncio e todos os seus correligionários, a sua equipe de campanha fazendo publicidade, fazendo todo tipo de irregularidade e dizendo, olha, eu estou calado, olha, é o pessoal aí, eu não tenho nada a ver com isso. Aí não pode, o raciocínio não pode ser por isso. O cidadão tem que ser responsável também pelo que faz, né? Primeiramente, é um princípio do direito penal. Ninguém pode alegar inocência dizendo que ignora a lei. Não é isso? Ninguém pode, isso é um princípio geral. Então eu preciso saber, olha, você quer que eu faça isso? Eu não vou fazer, peraí, eu posso me incorrer o debate que eu estou querendo trazer, se a lei, mesmo o cidadão sabendo, se a lei está dizendo que não pode bater, bater em político. Não, mas é isso. Há algum tempo atrás, o que a gente viu, por exemplo, com mais ênfase da última eleição, foi uma cena absolutamente surreal, de ofensas. Parece que virou, por exemplo, eu gosto de futebol. Quem é que não gosta de futebol? E a gente escuta hoje, num jogo de futebol, virou o hino, né? Ei, juiz, vá, né? Aí pronto, todo mundo bate palma, todo mundo acha, né? Muitas vezes a gente vê a torcida, quando seu time faz o gol, em vez dele comemorar, aí ele faz aquele sinal característico com esse dedo virado para a torcida alheia. É um sentimento de conflito, de viver em guerra, não é? Com si próprio e com as demais pessoas. Então é isso que a gente está vendo, né? Você quer ofender, se seu vizinho for fanático do lado A e souber que você é do lado B, praticamente ele vai criar uma guerra de vizinhança por causa disso. Vai ficar intrigado, hoje os família, grupos, né? Hoje em família. A família, pessoas intrigadas. O Brasil vive, há algum tempo vive esse clima de animosidade, de guerra,
Né? Eu acho que essa guerra, Ucrânia e Rússia perdem muito feio para isso. Esse nível de intolerância. Lógico, é uma coisa sem sentido. O né? senhor vai para a primeira reunião como presidente do TRE, lá em Brasília, chamada, né, pelo Tribunal Superior Eleitoral, com os presidentes todos do TRE. O senhor acha que isso vai estar em pauta, presidente? Não, como tratar essa intolerância? Boa pergunta. O tribunal tem uma preocupação, já que quem comanda as eleições gerais nacionais é exatamente o Tribunal Superior Eleitoral. E aí o presidente Fachin tem o seu discurso, as suas estratégias, as suas orientações. E, obviamente, um dos temas, né, eu penso, será um dos temas, tem tudo a ver com essa questão da fake news, dessas iniciativas da desinformação, o que é que o TSE orienta, como é que nós vamos trabalhar. Agora eu tenho uma preocupação, Luiz, eu vou adiantar algo que tem me preocupado muito grande. Dentro dessas eleições há uma característica, há um objetivo, há uma estratégia que deve abalizar toda a atuação do judiciário. É exatamente a uniformização das decisões. Nós não temos como ficar decidindo de uma forma, o TSE decide de outra, o Supremo decide de outra jeito. Inclusive, Isso cria uma insegurança e um desprestígio. Eu tomo uma decisão, não que o que eu decidi, o TSE seja obrigado a cumprir, que o Supremo Tribunal, lógico, são instâncias superiores. Mas eu estou falando de a gente criar, como a gente faz hoje no processo civil de um modo geral, né? Os processos que envolvem decisões que têm repercussão geral, vou usar essa expressão, precisam ter por força da segurança jurídica, um posicionamento comum. Eu não posso estar decidindo a mesma coisa diferente do TRE de Alagoas, o TRE de Alagoas julga diferente do TRE de Goiás, a mesma matéria fática. Isso cria uma insegurança e fragiliza. Inclusive para que o TRE não seja acusado de falta de imparcialidade. Porque é uma dedução lógica, você não vai entender, as pessoas não vão entender essa insegurança jurídica. Eu preciso ter pelo menos teses jurídicas a partir de certos fatos em que o pensamento é comum. Né? Eu sei que eu vou decidir porque é a posição dos tribunais superiores e eu estou em consonância com esse posicionamento e isso é pacificado no cenário nacional, porque isso dá segurança, isso fortalece o poder judiciário. Agora, ficar cada instância, né, derrubando, fazendo sua própria decisão... Gera a instabilidade de se acusar a justiça eleitoral de dizer que está defendendo o candidato A ou B. Isso aí vai ser um problema muito grande, porque aí você passa a desacreditar. Né? Você passa a desacreditar. Está errado, né? Partidário esse tribunal, tanto é assim que o outro mudou a decisão. Aí fica esse jogo de interpretação do que são as instâncias. O senhor vai levar esse debate para lá? Não, isso é algo que eu não preciso dizer isso para os ministros, né? Logicamente. Isso é uma compreensão comum, uma compreensão mais trivial de quem exerce a jurisdição. Né? Por exemplo, no âmbito do Tribunal de Justiça, nós temos 4 câmaras cíveis. Não pode cada câmara civil estar decidindo diferente uma mesma matéria, porque isso cria uma insegurança jurídica. Isso é um fato. E existem hoje os fenômenos direcionados para que a gente possa uniformizar, porque aí esse tribunal já uniformizou. Né? Então, como nós somos aqui, enquanto TRE, uma instância menor em relação ao TSE e ao Supremo, a gente espera que os tribunais superiores indiquem esses precedentes, indiquem essa jurisprudência, para que a gente possa, então, decidir em consonância com esses tribunais superiores, e isso a gente vai ter muito mais segurança e vai evitar essas crises de jurisdição que não trazem benefício e fragilizam. Tem alguns temas que lhe preocupam mais, especificamente? Não. Olha, no tema do registro de candidatura, ou no tema de propaganda antecipada, me preocupa, ou enfim. Tem alguns temas que lhe preocupam mais? A minha preocupação não é uma preocupação extraordinária. Por exemplo, a minha preocupação no TRE é me planejar para que todos os processos relacionados a essas questões da propaganda irregular sejam apurados rapidamente e ter uma solução. Por exemplo, isso não pode demorar. Isso tem que ser, né? Você não pode deixar um direito de resposta, porventura autorizado, deferido,
para ser publicado depois das eleições. Estou dando só um exemplo assim, bem comum para que as pessoas possam entender. Então eu tenho que ter uma resposta rápida, eu tenho que ter por exemplo, nós hoje já temos juízes auxiliares que vão atuar junto ao TRE com essa competência, já saiu até portaria, e a gente espera ter um contingente para que haja essa celeridade, essa pronta tutela jurisdicional em torno dessas matérias, porque a gente não tem como ficar com isso represado para depois das eleições. Então isso me preocupa, a gente ter essa estrutura. Segundo, a gente também tem que ter um mecanismo de controle, do controle no bom sentido, ou seja, da gente acompanhar essas questões da propaganda irregular, de um modo geral, né, com aquele... Nós temos, desde as últimas eleições, nós tínhamos o Pardal, onde as pessoas faziam aquela comunicação pelo celular, denunciando situações para que a gente pudesse apurar. Então a gente quer aperfeiçoar esses mecanismos para que essas reclamações, esse apontamento de um ilícito, de uma irregularidade, chegue rapidamente à Procuradoria Eleitoral ou a quem de direito para poder haver essa manifestação. Então outra questão, a gente tem essa preocupação de manter as pessoas, os incautos, as pessoas que são absolutamente desligadas dessa questão da urna eletrônica, para que não haja mais. Isso é um assunto absolutamente superado, de pensar que a urna eleitoral vai fraudar a eleição, vai mudar voto. Então eu tenho essa preocupação de encerrar de forma definitiva, como eu coloquei aqui à disposição. Quem estiver com dúvida pode ir lá no tribunal, você que é jornalista, você que é candidato, você que é da diretoria partidária, vá lá, olha, eu ainda tenho uma dúvida, não sei como é, me explica aqui para eu ter essa certeza. Eu trouxe até meu irmão, que é técnico em informática, para ele poder entender como é que isso aqui realmente, isso aqui é tão ágil, é tão bom, tão inviolável. A gente está lá para dar essas explicações. Então a gente tem essas preocupações que são macro, né, para que a gente possa tramitar, caminhar com essas eleições de forma a enfrentar esses desafios que nós vamos ter, mas sabendo que a gente tem condições de fazer uma eleição dentro da normalidade, embora haja um alerta que eu faço, de que a Justiça Eleitoral não consegue fazer uma eleição tranquila sozinho, é preciso ter a compreensão dos partidos, dos candidatos. Essas pessoas são partícipes desse processo como um todo. As eleições não são as eleições são minhas, as eleições pertencem ao povo, a essa manifestação democrática, a forma de escolha, o regime democrático, o direito pleno da cidadania. Então a gente quer que isso transcorra, porque quem é que vai querer passar o resto depois das eleições com 200 milhões de ações judicializadas, com confusão, com as instituições sendo colocadas em xeque? Então isso não faz sentido, isso não é bom para ninguém. Presidente, essa unidade de julgados, de entendimento, o senhor torce e naturalmente espera que aconteça. No caso das fake news, do combate às fake news, me parece que há uma certa unidade já bem consolidada em relação a isso por parte da Justiça Eleitoral, que me parece querer estar implacável às fake news. É assim que o senhor entende? Aqui na Paraíba, o senhor já está recebendo, o TRE já está recebendo alguns sinais de alguns excessos nesse sentido? A gente já tem, Luiz Torres, a gente tem uma experiência da última eleição. Alguns fenômenos ocorreram e a gente já tem essa expertise exatamente para ter essa preparação preventiva para essas eleições. Então, o fenômeno da fake news é condenável, né? E principalmente quando você direciona isso à tentativa de obter uma vantagem eleitoral, né? Então você é estelionato mesmo. Realmente é um estelionato. É a história daquela lenda do Pinóquio, né? O Pinóquio querendo ter alguma vantagem por estar mentindo, mas ele se denuncia porque a fake news ela surge, tem aquela repercussão, mas é logo desmentida, porque hoje a gente já tem mecanismo de controle. Então a gente não vai admitir. Eu tenho para mim, né, a reunião ainda vai ser sexta-feira, eu tenho para mim que vai ser um tema muito bem debatido, né? A gente vai ouvir o presidente, o ministro Fachin, né? Nós vamos ver, todos os presidentes de tribunais eleitorais estarão lá, exatamente cada um dizendo da sua preocupação, manifestando
opiniões de como agir, né, estratégias, boas práticas nesse sentido, e a gente vai somar tudo isso para poder tentar, logicamente que vai ser, não é possível dizer que nós vamos eliminar a fake news. A gente vai, o grande ideal é retirar a capacidade da fake news influenciar no pleito. Que também tem um debate em relação à fake news que é revestida ali do princípio da liberdade de expressão, de alguém defender que pode ter liberdade, né, para expressar. Você não pode se utilizar de um ilícito. Ah, não, é um ilícito, mas eu tenho consciência que é um ilícito, mas eu vou ter uma vantagem, e é melhor eu ter a vantagem e responder depois pelo ilícito. O raciocínio está errado, né? Eu não posso praticar. Isso tem repercussão em relação à campanha, em relação à candidatura, em relação à eleição. Então, é preciso ter, né, o pé no freio para evitar a imprudência, né? Você tem que ter o cuidado de não fazer aquilo que o cuidado diga não faça. E o cuidado que eu me refiro são todas essas normas que regulam as eleições. Que, me diga, eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que eu não vou entrar nos casos específicos, na desincompatibilização. Todos os candidatos saem. Por que os candidatos saem no prazinho certo? Porque eles têm consciência que, não se desincompatibilizando, podem criar um obstáculo grande para o registro da candidatura. Mas não é a liberdade de eu querer ficar no cargo aqui, eu quero ficar aqui. Mas tem que cumprir que cumprir a lei. Não, mas eu sou jornalista, eu sou candidato, mas antes de ser candidato eu sou jornalista. Eu tenho o direito de me manter no meu emprego. E aí? Se fosse alegar dentro desse subjetivismo individual, aí a gente não tem controle, a gente não pode viver num estado de anarquia. Não é? Isso tem que ter uma regra. Jogo de futebol tem regra. Jogo de botão tem regra. Então a gente não pode viver num processo eleitoral, né, tão disputado, tão intenso, sem nenhuma regra. Então esse exemplo da desincompatibilização muito cai bem, né, porque você sai, que é uma liberdade, você sai da televisão, você se afasta do seu emprego público, parece que hoje eu vi uma notícia, só estou falando exatamente nessa preocupação de um determinado, sem falar nome, um determinado governador e deixou o cargo para fazer a sua disputa. Mas por que ele faz isso? Porque ele tem consciência da legislação. O senhor não pode falar, mas eu posso, é o Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul. Ele tem a consciência de que tem uma lei e ele precisa se afastar para poder disputar. E aí, do mesmo jeito, eu vou publicar, por exemplo, eu quero botar um outdoor. Pode, na eleição pode, mas eu não tenho uma regra, tamanho, né? O local, eu posso pintar o poste. É o contrato social. É um contrato social que eu abro mão da minha liberdade para direitos e deveres, mão contra mão, obrigações recíprocas de cada um para poder manter esse estado de tranquilidade, de paz social. Se for fora disso, se a eleição for um mundo sem lei, cada um batendo no peito e achar que pode abrir a boca, fazer tudo, fazer o que quer, dizer o que quer, aí a gente não tem como controlar. A gente não tem como controlar. Isso não é liberdade de expressão. Isso é anarquia, desobediência, e a gente não tem como conviver com isso. Aí, desembargador Leandro dos Santos, presidente do TRE da Paraíba, está contando tudo aqui no Frente a Frente. Já disse, já no começo da nossa conversa, que pessoalmente contra o voto obrigatório no Brasil, a favor do voto facultativo. E eu queria lhe perguntar, dentro desse debate, sobre reforma política. Aqui no Brasil se discute outros temas também, como a questão do fim da reeleição. Se o senhor é a favor de que no Brasil se acabe com a reeleição para os cargos aí do Poder Executivo. Segura um pouquinho, a gente vai rapidinho para o intervalo comercial e volta um minutinho só conversando aqui com o presidente do TRE da Paraíba, desembargador Leandro dos Santos. É um minutinho só.